senhores. Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e convidamos os presentes a ocupar seus lugares. Pedimos a gentileza de ligar os seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para um modo silencioso. Iniciamos esta sessão que está prevista pela audiência pública 010 e 011, 2021, ANTT, de acordo com a deliberação 433, de 16 de dezembro de 2021, e considerando também o disposto na Resolução 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Nessa audiência estão previstas sessões presenciais nas seguintes cidades e datas. Já realizada, dia 20 de janeiro, no auditório do edifício sede da ANTT. Hoje, dia 24 de janeiro de 2022, das 14 às 18 horas, estaremos realizando a sessão Goiânia. Teremos ainda, dia 26 de janeiro, das 14 às 18 horas, a sessão Rio Verde, no Hotel Bons Tempos. E no dia 28 de janeiro, das 14 às 18 horas, no Hotel Fit Transamérica, Rondonópolis, sessão Rondonópolis. A ANTT fez a divulgação do aviso da audiência no Diário Oficial da União, no dia 17 de 12 de 2021, sessão 3, página 135. Publicou também comunicado relevante com as informações dos locais e endereços das seções Goiânia, Rio Verde e Rondonópolis, no Diário Oficial da União, no dia 12 de janeiro de 2022, seção 3, página 91. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente dessa sessão, o ouvidor substituto da ANTT, o senhor Leonardo Cavalcante, o secretário da audiência, o senhor Paulo Roberto de Oliveira Júnior, o representante do MINFRA, o senhor Alessandro Racher, e o representante do BNDES, o senhor Henrique Carvalho. Senhores, por gentileza, podem se sentar. Com a palavra, o presidente dessa sessão, o senhor Leonardo Cavalcante. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da ANTT, gostaria de saudar os participantes da sessão presencial. Declaro aberta essa sessão presencial prevista pela audiência pública número 10 e 11 de 2021, que tem como objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas de edital e contrato ao Programa de Exploração de Rodovias e aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que visam a concessão para exploração do lote CN1 e CN2, sendo o lote CN1 correspondente ao trecho da rodovia BR-060 e 452, no estado de Goiás, com extensão total de 452,7 quilômetros. Rodovia BR-060 do Goiás, entre Goiânia até o entroncamento com a BR-452 em Rio Verde, Goiás. BR-452 no Goiás, do entroncamento com a BR-060 em Rio Verde, no Goiás, até o entroncamento com a BR-153 em Itubiara, Goiás. E contorno sul de Goiânia, entre o entroncamento com a BR-060 e a BR-153. O lote CN2 corresponde ao trecho da rodovia BR-060, 364, no estado de Goiás, e BR-364, no estado do Mato Grosso, em uma extensão total de 502,8 quilômetros. Lote CN2 são as rodovias BR-060 e 364, no estado de Goiás, e BR-364, no estado do Mato Grosso. A rodovia BR-060 no Goiás, do entroncamento com a GO 412, em Rio Verde, Goiás,
até o entroncamento com a BR-364 no Goiás, em Jataí, Goiás. BR-364 no Goiás, do entroncamento com a BR-060 em Jataí, Goiás, até a divisa de Goiás com Mato Grosso. E BR-364 no Mato Grosso, entre a divisa de Goiás e Mato Grosso, até o entroncamento com a BR-163 no Mato Grosso, em Rondonópolis, no Mato Grosso, e contornos de Alto Araguaia, Mato Grosso e Santa Rita do Araguaia, no Goiás. Meu nome é Leonardo Cavalcante, eu sou ouvidor substituto da NTT e fui designado como presidente dessa sessão para instalar esse ato público. Antes de iniciarmos a parte técnica da audiência pública, é importante registrar que a sessão é presencial e está sendo filmada e será disponibilizada no canal da NTT no YouTube. Essa audiência pública está publicada no site da NTT, no endereço www.gov.br/NTT, acesso à informação, participação social, onde constam todas as informações e documentação completa objeto dessa audiência pública. Os procedimentos aplicáveis à sessão presencial estão condicionados ao credenciamento prévio por meio do formulário disponível no portal da NTT, audiência pública número 10 e 11, e todos os participantes das sessões presenciais deverão anexar o comprovante de esquema vacinal completo no ato do credenciamento e portá-lo no dia do evento. Caso o comprovante de esquema vacinal não seja apresentado, a inscrição será invalidada. As orientações necessárias para inscrição para a manifestação oral estão disponibilizadas no portal da NTT, no local Acesso à Informação, audiência pública número 10 e 11, e um dia antes da data do evento, conforme informações a seguir, será confirmado as inscrições para a manifestação oral. Então, em Goiânia, sessão presencial com filmagem, inscrição até às 18 horas, dia 20 de janeiro de 2022, divulgação dos inscritos até às 18 horas, dia 21 de janeiro de 2022. Rio Verde, sessão dia 26 de janeiro de 2022, sessão presencial com filmagem, inscrição até às 18 horas, dia 24 de janeiro de 2022, e a divulgação dos inscritos até às 18 horas, dia 25 de janeiro de 2022. Sessão de Rondonópolis, Mato Grosso, dia 28/1 de 2022, sessão presencial com filmagem, e a inscrição até às 18 horas, dia 26 de janeiro de 2022, e a divulgação dos inscritos é até às 18 horas, dia 27 de janeiro de 2022. Os participantes deverão comparecer aos locais das sessões públicas com 30 minutos de antecedência do início da sessão para confirmação da inscrição e acesso ao evento. O período para contribuições escritas por meio do sistema de participação pública da NTT o participante se encerra no dia às 18 horas, dia 25 de fevereiro de 2022. Não serão recebidas contribuições por escrito durante as sessões presenciais. Para informações adicionais sobre os procedimentos da audiência pública, o e-mail é ap010-2021@ntt.gov.br ou ap011-2021@ntt.gov.br. O direito de manifestação oral durante a sessão presencial e virtual está condicionado ao credenciamento prévio do interessado e o limite para a manifestação oral será impreterivelmente 10 minutos para cada inscrito, cada previamente inscrito. Feitos os registros dessas informações, convido o secretário da Audiência Pública, o senhor Paulo Roberto, para fazer a apresentação da proposta. Boa tarde a todos. Eu vou passar uma pequena apresentação sobre os dois lotes, que são projetos de concessão. Os projetos de concessão são de responsabilidade da NTT, o formulador da política pública é o Ministério da Infraestrutura e o projeto é estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Então, vou passar aqui a apresentação. Primeiramente, é bom colocar um contexto geral desse projeto. Ele inclui um estudo bem mais amplo do que só o CN1 e o CN2, eles são os primeiros lotes desse conjunto de
de rodovias estudadas, rodovias federais estudadas. São 8.500 quilômetros de rodovias federais. E esse conjunto de lotes do Centro-Norte, eles são os primeiros a serem entregues são primeiros projetos de concessão entregues para serem submetidos ao controle social. Dos trechos do Centro-Norte, o CN1 e CN2, né, 24% do trecho já aponta a necessidade de ampliação de capacidade, 16% tem acostamentos fora do padrão da norma técnica, e 40% o pior lote, né, desse conjunto de rodovias estudadas, o pior lote tem 40% do trecho com estado de conservação ruim ou péssimo. E no caso dos lotes do Centro-Norte, eles foram divididos em 4 lotes. A gente aqui vai apresentar os lotes CN1 e CN2. É importante ressaltar aqui que a ampliação, né, do programa de concessão, ele é uma política de Estado, ele envolve diversas vantagens para o usuário, como, por exemplo, redução do número de acidentes. Tem estudos da NTT, com dados de 2015 a 2019, que mostram que há uma redução de 25% no número de mortos em acidentes, com uma rodovia que tem gestão privada com uma rodovia pública. Isso também se rebate para o número de acidentes graves, que tem uma redução de 20%. O padrão da rodovia também é superior da rodovia sob gestão privada. A pesquisa da CNT de 2021 mostra que mais de 70% da extensão das rodovias concedidas tem um estado bom ou ótimo. Isso comparado com o da gestão pública, que em torno de 30% tem esse mesmo patamar de bom ou ótimo. Existem também vantagens associadas à dinamização da economia local, como geração de empregos na execução desses investimentos, na operação da concessionária, assim como aumento da arrecadação de ISS pelos municípios que são atravessados pelas rodovias concedidas. E tudo isso acarreta também reduções de custos logísticos, como redução de perdas logísticas, né? Redução do número de mortos, redução de acidentes. O próprio custo operacional da rodovia é menor sob a gestão privada. Por isso que é isso que motiva a concessão dos lotes, né, que se encontram viáveis de serem concedidos, e é nesse estado que se encontram os lotes CN1 e CN2. Bom, eu vou apresentar agora sobre o CN1 inicialmente. O CN1 ele é composto pela BR-060 de Goiânia a Rio Verde e pela BR-452 de Rio Verde a Itumbiara, numa extensão de 452 quilômetros. Então, aqui a gente tem um panorama geral do sistema rodoviário a ser concedido. A gente tem a BR-060 em azul, ali de Goiânia a Rio Verde. Temos a BR-452 em vermelho, de Rio Verde a Itumbiara. O projeto de concessão ele tem um prazo de 30 anos. Nesse prazo, estão previstos 2,5 bilhões aplicados na operação da rodovia e 3,1 bilhões em investimentos. O sistema rodoviário ele cruza 20 municípios dessa região. E agora eu vou passar a apresentar um pouco do que está previsto na prestação de serviço dessa concessionária e da execução, né, do cronograma de execução desses investimentos. Um conjunto de investimentos de trabalhos iniciais, recuperação e manutenção,
ele será executado no ano 1 e 2. A gente tem a previsão que a gente chama de trabalhos iniciais, que são os investimentos como tapa-buraco, toda a recomposição da sinalização vertical e horizontal da rodovia. Então, o usuário ele já percebe uma melhoria substancial do nível de serviço prestado naquela rodovia, né? Dos anos 3 a 8, a gente, de fato, vai ter uma recuperação mais substancial e estrutural da rodovia. Então, anos 1 e 2, você tem tem um caráter quase que emergencial, de você melhorar a segurança do usuário, e do ano 3 a 8 você traz esses investimentos mais pesados e estruturais para a rodovia. E a partir do 9º ano até o 30º ano são as manutenções periódicas previstas que a concessionária irá ter que fazer para cumprir os parâmetros do contrato. E é importante também ressaltar que, usualmente, esses investimentos iniciais, que já dão essa melhoria do nível de serviço da rodovia para o usuário, eles são feitos previamente à cobrança da tarifa. Aqui a gente tem um resumo das principais obras de ampliação e melhoria. São aquelas obras que irão ampliar a capacidade da rodovia. A gente tem a previsão que essas obras sejam executadas do 3º ao 7º ano. Entre essas obras, a gente tem 12 quilômetros de duplicações. Ali a gente consegue ver em azul no mapa as duplicações. Você tem duplicações entre Santa Helena de Goiás e Maurilândia, e também na chegada em Tumbiara. Estão previstas 20 quilômetros de faixas adicionais. Essencialmente, são faixas ali entre Aparecida de Goiânia e Goiânia. Então, ali já é duplicado, você vai ter uma faixa de cada lado, então a pista ela vai ser triplicada nesse trecho que ele é majoritariamente assim, de caráter urbano. Então, isso vai dar uma melhoria substancial do tráfego nessa região. Você tem também a previsão de 118 quilômetros de terceira faixa, que você consegue ver eles concentrados, principalmente no trecho entre Rio Verde e Tumbiara. Boa parte dele está ali. E tem o principal investimento, que está em amarelo nessa concessão, que é o contorno sul de Goiânia. Em números gerais de investimentos, a gente pode resumi-los nesse slide. Aqueles 3,1 bilhões apresentados inicialmente, eles estão divididos dessa forma, né, distribuídos dessa forma, em 12 quilômetros de duplicações, 118 quilômetros de terceira faixa, 20 quilômetros de faixas adicionais, 61 dispositivos e interseções, que vão trazer mais segurança, né, no acesso à rodovia, na saída da rodovia, 4 quilômetros de vias marginais, nos trechos aí que a rodovia atravessa em municípios, em trechos urbanos. Está previsto uma passarela de pedestre, 24 obras de artes especiais aqui, novas e ampliações das existentes, né, que são os viadutos, e 39 quilômetros do contorno de Goiânia. E também um ponto de parada para caminhoneiros. Agora a gente vai trazer o destaque dos principais investimentos que serão feitos. Aqui o contorno de Goiânia, que é o investimento de maior porte desse sistema rodoviário. Ali ele vai sair de Abadia de Goiás e vai chegar até a BR-153. Esse trecho ele será executado até o 6º ano. Ele será feito todo em rodovia duplicada, classe 1A do DENIT. A previsão é que exista uma praça de pedágio auxiliar no acesso ao contorno de Goiânia, em Abadia de Goiás.
Então, junto com a implantação do contorno, será implantada a praça de pedágio para acesso a ele. E a tarifa prevista é de R$ 3,85. Aqui também na figura dá para ver claramente a faixa adicional, a partir ali de Abadia de Goiás, acessando Goiânia. Você vai ter uma ampliação substancial, com uma faixa de cada lado nesse trecho. Um outro investimento muito importante, que ele vem sendo colocado nos contratos da NTT, como nas obrigações de investimentos, que é um conjunto de investimentos, que são microinvestimentos, que está associado a esse Programa Internacional de Avaliação de Rodovias, né, a sigla em inglês IRAP. E a definição, essencialmente, são rodovias que perdoam, né? Essencialmente, você precisa fazer inicialmente uma caracterização da rodovia, então você identifica todos os pequenos trechos, os elementos que podem trazer risco ao usuário na eventualidade de um acidente. E você classifica e analisa esses trechos, você classifica eles por estrelas, sendo 5 estrelas o nível mais alto de classificação e 1 estrela o mais baixo. E, através dessa caracterização e classificação, você propõe melhorias que trazem... são melhorias que trazem mais segurança para o usuário. O conceito de rodovias que perdoam são, mesmo que o usuário se envolva em um acidente, a rodovia, os elementos da rodovia, eles são pensados para que aquele acidente não seja grave ou não leve à fatalidade do motorista. No próximo slide, vai dar para a gente ver como que está o estado atual, à esquerda, como que é o estado atual do sistema rodoviário, e à direita, na figura da direita, como ele será no futuro. Como exigência contratual, no futuro, você vai ter um mínimo de 4 estrelas para os trechos em que forem realizadas as obras, e um mínimo de 3 estrelas para os demais trechos após a recuperação, então após o 8º ano, que é quando termina a recuperação da rodovia. Então, hoje, a gente vê que, do lado esquerdo, o trecho da BR-060, ele é quase todo 2 estrelas, tem alguns trechos em 3 estrelas, e tem trechos até em 1 estrela. A BR-452, a gente vê ela majoritariamente em trechos 3 estrelas, hoje. No futuro, a BR-060 ela terá diversos trechos em 5 estrelas e alguns trechos em 4 estrelas. Na BR-452 a gente vê uma substancial melhora, a gente vai ter diversos trechos ali em 4 estrelas, inclusive em alguns com 5 estrelas. Então, esses são investimentos que proporcionam mais segurança para os usuários da rodovia. Em relação aos padrões operacionais e atendimento ao usuário, aqui a gente tem 2 padrões de operação, que é o padrão A, que será prestado na BR-060, e um padrão B de serviço na BR-452. E quais as diferenças, né, entre esses padrões? No padrão A, tem um conjunto de serviços aqui que são compartilhados entre o padrão A e o padrão B. Eu vou passar primeiro, mostrar quais são do padrão A, e quando a gente passar para o slide do padrão B, eu indico as diferenças. Mas a rodovia ela será equipada com um centro de controle operacional, um CCO, é um centro de operação da rodovia, né, com diversas câmeras que os funcionários ali conseguem identificar eventos que estão ocorrendo na rodovia para acelerar a prestação de serviço. Eles têm direto conexão com o SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, que é as bases, né, SAL, que é onde o usuário, por exemplo, pode parar ali para acessar algum atendente do CCO,
para pedir informação, ele tem água e ele tem banheiro ali também. E essas bases elas são espalhadas ao longo de todo o sistema rodoviário. Você tem sistema de pesagem em movimento previsto para a rodovia, 100% de cobertura de câmeras no padrão A, e detecção automática de incidentes, que é um sistema que auxilia e traz velocidade na identificação de eventos atípicos na rodovia, identificado automaticamente pelas câmeras em operação. Ao longo da rodovia também estarão previstos Wi-Fi e aplicativo para chamadas de emergência e telefone 0800. Em relação aos atendimentos, que é muito importante para a segurança do usuário, a ambulância, a previsão é de, no máximo, em 15 minutos, guincho leve, no máximo, em 40 minutos, e guincho pesado, no máximo, em 75 minutos. Esse é o tempo esperado, tempo máximo para a prestação desse serviço. Em relação ao padrão B, a gente tem algumas diferenças, principalmente, o padrão B também vai estar sendo monitorado pelo CCO, ele também vai ter bases de serviço ao usuário, também tem previsão de sistema de pesagem de movimento. As câmeras elas vão estar localizadas somente em pontos críticos da rodovia. Não será equipada com Wi-Fi, mas terá atendimento 0800. E os tempos de serviço eles têm uma leve diferença, ambulância 20 minutos, guincho leve 60 minutos e guincho pesado 90 minutos. A diferenciação de padrões entre o sistema rodoviário, entre a BR-060 e a 452, ela é feita porque a BR-452 ela tem um tráfego muito menor que a BR-060. Então, é feito o dimensionamento de modo que os serviços prestados eles sejam adequados para cada rodovia. E, por fim, aqui na apresentação do CN1, as tarifas de pedágio das praças serão 8 praças de pedágio, incluindo a praça que será implantada junto com o contorno de Goiânia. A gente tem aqui na tabela à direita, a tarifa teto indicada de cada uma dessas praças. Essa é a tarifa que o estudo de viabilidade econômico-financeira, a tarifa resultante desse estudo, na verdade, que traz, ali você tem toda a receita, custos operacionais, investimentos, e a tarifa que traz um equilíbrio para o contrato, essa tarifa teto, que será submetida ainda ao processo licitatório. Você também tem tarifa com o desconto básico tarifário, o DBT, que proporciona descontos para os usuários que fazem uso da tag. Então, você tem um desconto de 5% para os usuários que fazem uso da tag. E, além disso, os contratos da NTT eles têm a previsão do desconto para o usuário frequente, que é um desconto que o usuário vai tendo progressivamente dentro do mês calendário, conforme ele vai atravessando a praça de pedágio até a 30ª viagem dele. De modo que, ao final, a tarifa que vocês estão vendo mais à direita dessa tabela é a tarifa média desse usuário ao longo dos 30 dias, se ele atravessar a praça de pedágio 30 vezes naquele mês, por 30 viagens. Então, você tem descontos substanciais. Isso está olhando principalmente aqueles usuários que por algum motivo tem que ir e voltar, fazer uma viagem pendular e tem que passar pela praça de pedágio. Então, ele consegue receber esse desconto na tarifa dele. É importante destacar que essas tarifas elas ainda serão submetidas ao processo do leilão. O processo do leilão ele
ele é um processo que tem um deságio limitado. A partir desse momento, os participantes do leilão, eles dão lances de outorga e recursos vinculados. O deságio, é importante ponderar que ele tem ficado entre 15% e 20%, ele ainda está em estudo pela ANTT, ele leva em conta questões de sustentabilidade financeira do projeto e provavelmente vai ficar também nessa faixa de 15% a 20%. Então, todas as tarifas que vocês estão vendo nessa tabela ainda poderão, se a licitação for como foi no passado, as licitações da NTT, provavelmente elas também serão objeto de descontos dessa ordem. E com esse slide a gente encerra a apresentação do lote CN1 e inicia a apresentação do lote CN2. O lote CN2 ele é composto pela BR-364, que liga Rondonópolis a Jataí, e pela BR-060, ligando Jataí a Rio Verde, uma extensão total de 502 quilômetros. Nesse slide, a gente tem a representação do sistema rodoviário que é objeto de concessão. Em vermelho, a BR-364, ligando Rondonópolis a Jataí. E em azul, ou verde, a BR-060, ligando Jataí a Rio Verde. O prazo de concessão é de 30 anos, com custos operacionais estimados ao longo desse período de 2,1 bilhões de reais, investimentos na ordem de 2,7 bilhões de reais. O sistema rodoviário atravessa 9 municípios dessa região. E da mesma forma que a gente fez no CN1, eu vou passar para os principais investimentos e serviços prestados pela concessionária do CN2. Em relação aos trabalhos iniciais, recuperação e manutenção, a gente tem a previsão de, no ano 1, você ter a execução daqueles investimentos para eliminar os problemas mais emergenciais ali da rodovia e trazer uma segurança, um impacto de segurança, de percepção de segurança para o usuário imediata. Então, você vai ter toda a recomposição da sinalização vertical, horizontal, você vai ter serviço de poda e tapa-buracos nesse período. Do ano 2 ao 5, está prevista a recuperação da rodovia, e aí é uma recuperação mais estrutural, que vai restabelecer todas as características do pavimento, todos os elementos que compõem a rodovia. E a partir dessa recuperação que se encerra no 5º ano, a rodovia passa a receber periodicamente os serviços de manutenção estruturada. Em relação aos investimentos, desculpa, eu não tinha passado aqui essa parte. Como eu disse, do ano 2 ao 5 será feita a recuperação da rodovia, e nesse período que será feito aqueles investimentos para recuperação estrutural da rodovia, trazendo todos os elementos originais, recuperando todo o pavimento do sistema rodoviário. Em relação às obras de ampliação e melhorias, a gente tem a previsão que eles sejam executados do 3º ao 7º ano. O principal conjunto de investimentos são os 232 quilômetros de terceira faixa que serão executados entre Rondonópolis e Jataí. Esse é o trecho que é em pista simples, e ele vai receber ali uma ampliação de capacidade em terceira faixa. Então, são aqueles investimentos que
adicionam uma faixa na rodovia. Essa faixa, ora ela está de um sentido, ora no outro, e aí respeitando, né, a questão de aclive, declive do sistema. E elas serão executadas até o 7º ano. Um resumo geral dos investimentos, dos 2,7 bilhões que serão executados nessa concessão. A gente tem os 232 quilômetros de terceira faixa. Além disso, serão tanto implantados quanto remodelados 42 dispositivos e interseções, 13 quilômetros de vias marginais que serão implantadas nos trechos que a rodovia cruza de cidades, né, trechos urbanizados. Serão implantadas 11 passarelas de pedestres e travessias de pedestres. Estão previstas 23 novas ou ampliações de obras de artes especiais existentes, que são os viadutos presentes na rodovia. Além disso, como um investimento importante a ser feito, é o contorno de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia, um contorno de 7,8 quilômetros, que será feito por essa concessão. Estão previstos também 2 pontos de parada para caminhoneiros. Aqui a gente traz um destaque para um dos principais investimentos dessa concessão, que é o contorno de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia. Esse contorno ele vai ser executado em pista simples, classe 1B. Tem alguns trechos, como a gente pode ver na figura ali, que vai receber terceira faixa. O prazo para execução é até o 5º ano de concessão. E nesse contorno também estão previstas a implantação de 2 rotatórias na interseção com a BR-364, uma rotatória em nível e uma obra de arte ao longo do trecho. Assim como foi mostrado para o CN1, aquele conjunto de investimentos que vão proporcionar uma melhoria da segurança dos usuários também vai ser feito aqui. A gente pode ver ali do lado esquerdo a classificação em estrelas da rodovia como ela é hoje, né? Muitos trechos em 2 estrelas, alguns trechos em 3 estrelas, e como a classificação por estrelas será no futuro, né? Com diversos trechos em 4 estrelas e 3 estrelas, e alguns trechos em 5 estrelas. Então, a gente vai ter, ao fim das obras de recuperação, o estado da rodovia, ali como a gente está vendo no lado direito do slide. Como exigência contratual, a concessionária deverá manter no mínimo 4 estrelas para trechos com previsão de obras e no mínimo 3 estrelas para os demais após recuperação. Em relação aos padrões de operação e atendimento ao usuário, da mesma forma que a gente apresentou no CN1, a gente também tem essa diferenciação aqui no CN2. A gente tem o trecho da BR-060, que é uma continuidade do trecho do CN1, só que de Rio Verde até Jataí, também em padrão A, e o trecho de Jataí a Rondonópolis em padrão B. Aqui a gente traz as principais características e serviços prestados ao usuário no padrão A, assim como foi mostrado anteriormente. Esse sistema rodoviário ele receberá um centro de controle operacional, um CCO, e também diversas bases de atendimento ao usuário ao longo da rodovia. São previstos pesagem em movimento para os caminhões, 100% de cobertura por câmeras e um sistema de detecção automática de incidentes. São esperados investimentos que tragam Wi-Fi para toda a extensão da rodovia e aplicativo para chamadas de emergência, e também a disponibilização de 0800 aos usuários.
Em relação aos atendimentos, tempos de atendimentos, a gente tem de 15 minutos para a ambulância, 40 minutos para guincho leve e 75 minutos para guincho pesado. Da mesma forma, como foi mostrado anteriormente, a gente vai ter essa diferença para o padrão B. A gente vai ver todo aquele conjunto, né? Vai ser um trecho também monitorado pelo CCO, você vai ter bases de atendimento ao usuário espalhadas pela rodovia, sistema de pesagem em movimento, porém aqui câmeras em pontos críticos da rodovia, que também serão equipadas com detecção automática de incidentes. Aqui teremos a disponibilização de 0800 aos usuários. Os tempos de atendimento também são um pouco diversos do apresentado por padrão A. Ambulância 20 minutos, guincho leve 60 minutos e guincho pesado 90 minutos. Esse slide, o slide seguinte, a gente traz as tarifas de pedágio previstas, serão 5 praças de pedágio, sendo que, da mesma forma que é apresentado para o CN1, ali na tabela da direita, a gente tem ainda aqueles valores sendo submetidos ao processo licitatório, que pode ter desconto de leilão aí, em torno de 15% a 20%, e você tem alguns descontos específicos, como o desconto básico tarifário, que é o desconto para o usuário que tem a tag para atravessar a praça de pedágio. E você tem também o desconto do usuário frequente, o DUF, que é a coluna mais à direita, que é aquele usuário, como explicado, que atravessa a praça, ele tem a característica dele é que ele é um usuário pendular, ou que ele usa aquela rodovia com uma frequência maior, então ele está sujeito a uma tarifa, a um desconto, por ter essa característica, né? Então ele precisa ter o tag para fazer jus a esse desconto também. Então, do lado direito a gente traz aqui os valores de tarifa. Todos esses valores, como já mencionado, estão sujeitos ainda ao processo licitatório do leilão, em que eles podem ser reduzidos. E com isso a gente encerra a apresentação dos lotes em específico, e a gente passa a trazer alguns destaques gerais dessas concessões, do modelo regulatório da INTT. A gente tem no modelo regulatório o conceito que a gente chama de leilão seguro, que é o limite. Você tem uma modalidade que é menor tarifa, mais outorgas e recursos vinculados. Então, primeiramente, as proponentes elas fazem lances de tarifa até um certo limite. A partir desse limite, ela deve fazer lances de outorga e recurso vinculado. Na verdade, é 50-50. Então, se ela, para cada real de lance, na verdade, 50 centavos de outorga e 50 centavos de recurso vinculado, que são recursos retidos em contas da concessão e controladas pela ANTT. Esses recursos vinculados, tanto do lance quanto os recursos vinculados que são recolhidos ao longo da concessão, há a previsão de que 3% da receita seja recolhida em recursos vinculados e vão adicionando a esse saldo dessa conta. A gente entende que esse colchão de liquidez, o valor disponibilizado nessa conta, ele traz estabilidade tarifária, então eventuais reequilíbrios, inclusões de obras, podem ser absorvidos por esse colchão de liquidez. Então, é um ponto bem importante do modelo regulatório atual. Além disso, são trazidas algumas disposições no contrato que vão na direção de trazer maior atratividade ao leilão, então vão na direção de trazer mais participantes, e mais participantes
significam os deságios mais altos e mais outorga, que são as regras de extinção antecipada, que elas são... O regramento ele fica mais bem exposto no contrato. Tem a previsão de acordo tripartite, que nada mais é que um contrato, um acordo celebrado entre a concessionária, a ANTT e os financiadores do projeto. E você também tem mecanismos de mitigação do risco cambial que tentam trazer atratividade ao projeto para o capital estrangeiro, para financiamento em dólar. Aqui tem o conceito de tarifa justa, que a gente tem essa previsão, como mostrado nos slides lá que a gente apresentou as tarifas. A gente trouxe a previsão de descontos tarifários para o usuário que faz uso da tag, e também para o desconto de usuário frequente, o DUF, que é aquele usuário que atravessa a rodovia várias vezes dentro do mês calendário. Ele também também está sujeito a esse desconto. A gente prevê no modelo regulatório reclassificação tarifária para a conclusão de investimentos. Aqui, usualmente, a ANTT, nos contratos recentes, tem praticado isso para duplicação e para investimentos de maior monta. Então, contornos também estão sujeitos a esse tipo de incentivo, né? Aqui, no caso dos lotes CN1 e CN2, a gente tem diversos investimentos em implantação de terceiras faixas. A gente estuda também mecanismos de incentivo econômicos para a concessionária concluir esses investimentos tempestivamente. Existe também a previsão no contrato da certificação de projetos, obras e parâmetros, a chamada inspeção acreditada. Isso visa trazer mais subsídios para a NTT, visa acelerar, trazer mais braços para que a agência possa recepcionar os projetos apresentados e checar o que foi de fato entregue pela concessionária e os serviços prestados pela concessionária aos usuários. Então, é um instrumento importante aqui, são organismos que devem ser credenciados no Inmetro. Então, é um instrumento importante para que a agência possa responder de forma mais célere, aí, tanto ao usuário quanto à própria concessionária, visando a execução dos investimentos. Tem todo um rol de clausulado que dispõe sobre a resolução de controvérsias no âmbito do contrato. Isso evita judicialização de questões. Então, o contrato prevê arbitragem e dispute board. E também a gente traz aqui, dentro do programa de exploração da rodovia, a gente traz padrões de desempenho socioambientais e do BNDES e carbono zero. E aqui tem um conjunto de inovações regulatórias que a gente coloca como inovações, porque são pontos que não foram trazidos, mesmo nos leilões mais recentes da NTT, mas que foi desenvolvido em parceria com o BNDES, toda uma reformulação dos clausulados de penalidades do contrato. Então, você tem uma reformulação da tabela de penalidades, aí indicando os submarcos, né, os marcos desde o inicial até o final, para a entrega do projeto, por exemplo, até a sua conclusão. A gente não monitora somente a entrega final do projeto, mas desde o início, se a concessionária já começar a atrasar alguns marcos, ela já está sujeita a penalidades. O valor da mora é em reais e traz maior especificação das obrigações.
existe uma previsão de limitagem da contagem da mora. Aqui é uma questão de você simplesmente não deixar que a mora corra para sempre, e aí, inclusive, a mora, às vezes, ela fica maior do que o próprio cumprimento da obrigação, e o que simplesmente desincentiva a concessionária a cumprir aquela obrigação. Então, aqui tem uma limitação, e a partir disso, de fato, medidas mais punitivas devem ser tomadas, como caducidade, mas a penalidade ela tem uma mora limitada. Aqui a gente trouxe um dispositivo que a concessionária, se ela reconhece a infração, ela já recebe um desconto de 40%, antes da apresentação, né, da defesa prévia. Ou se ela for pela interposição de recurso, ela pode efetuar o pagamento da multa com desconto de 20%. Né? Então, aí visa a concessionária... Isso diminui um pouco os trâmites, né, administrativos aí de apuração de infração. E a concessionária tem um incentivo em ela mesma reconhecer quando ela descumpre e já efetuar o pagamento. Aqui a gente traz esse pagamento das multas via transferência do valor das multas aplicadas. A gente traz algumas alterações na estrutura de contas da concessão, prevendo uma conta de penalidades, em que essa conta de penalidades ela vai receber um fluxo de receita da concessão, e se a concessionária não pagar a multa, a NTT ela vai poder acessar diretamente os recursos dessa conta para ter a multa liquidada. Por fim, a gente traz aqui o cronograma previsto para essas concessões. A gente tem, em 25 de fevereiro, às 18 horas, o encerramento do período de contribuições para os lotes CN1 e CN2. Após o recebimento das contribuições, essas contribuições elas vão ser todas, cada uma delas, analisadas pela NTT, em conjunto com o BNDES, o Ministério da Infraestrutura, e na medida do que foi entendido como adequado ao estudo, ela é entendida como um aprimoramento e ela é incorporada ao estudo, e caso não seja incorporada, será respondida com uma justificativa. Isso tem previsão para ocorrer no segundo trimestre de 2022. E nesse período também, né, quando a gente fecha esses estudos após as contribuições da audiência pública, a gente tem a aprovação do plano de outorga, e o projeto ele é submetido para auditoria do Tribunal de Contas da União, o que deve se encerrar no terceiro trimestre de 2022. Saindo do Tribunal de Contas da União, o projeto ele eventualmente recebe algum novo ajuste devido à auditoria do Tribunal de Contas, e tem uma previsão de que tenha o seu edital publicado no terceiro trimestre de 2022, com previsão para que o leilão ocorra no quarto trimestre desse ano, e o contrato seja assinado no primeiro trimestre de 2023. Muito obrigado. Com isso, a gente encerra a apresentação dos serviços e investimentos que é objeto da concessão. Agradeço, Paulo Roberto Júnior, pela apresentação. Vamos iniciar agora a chamada dos inscritos para a manifestação oral. O tempo para a manifestação oral será de 10 minutos para cada inscrito. Quando chamados, favor se identificar, o nome completo, se for o caso, o nome da empresa ou entidade que esteja representando. Gostaria de chamar aqui o primeiro inscrito, o senhor Dani Márcio Borges de Oliveira, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo do município de Rio Verde.
Boa tarde. Denimárcio Borges de Oliveira, representando o prefeito de Rio Verde, Paulo Faria do Vale. Portanto, em nome da Prefeitura de Rio Verde, cumprimentar o presidente da sessão, Leonardo Cavalcante, Paulo Roberto, da NTT, Henrique Carvalho, do BNDES e Alessandro Reicher, do Minfra. Nós tivemos a oportunidade de participar e fazer uso da palavra na primeira sessão em Brasília, portanto, para não ser repetitivo, vamos acrescentar alguns outros pontos que a gente entende relevante e que possa trazer contribuição adicional. O primeiro aspecto em relação ao contorno de Rio Verde. Já foi feito um estudo para a implementação desse contorno, a cidade de Rio Verde. A BR-060 ela corta a cidade. Quando foi feita o planejamento daquela obra e a duplicação, a cidade tinha uma parte da população de um lado da BR, e dentro do planejamento do município, o crescimento que tem acontecido para a região sul da cidade, em poucos anos nós teremos uma cidade dividida ao meio, com exatamente aí quase parte da população de um lado e a outra parte de outro. Considerando uma janela de 30 anos de concessão, e olhando para o vazio urbano que tem naquela região, então é a região que vai crescer mais e realmente a cidade vai ficar cortada ao meio pela BR-060. Nós não temos nada contrário ao contorno aqui da cidade de Goiânia, de 39 quilômetros, mas aqui também já é contemplado por um acesso de Aparecida de Goiânia, da BR-153 a 060, que é duplicado e que tem via larga e tudo isso, e ainda assim se faz necessário o contorno. Da mesma forma, a gente entende que Rio Verde há necessidade de uma alça de contorno, que seria um quarto de anel, entre a BR-060, no acesso à empresa BRF, é uma parte do anel viário que já existe, uma estadual, até a BR-452, em direção ao terminal ferroviário, a plataforma multimodal, por volta do quilômetro 9. Então, a gente entende que isso é muito relevante, considerando uma janela de 30 anos de estudos, tem que ser levado em conta. Nós vamos trazer por escrito também essas contribuições. Um outro aspecto relevante, que é um pequeno detalhe, perto aí de 8.000 quilômetros estudados, é claro que essas pontuais, como o que eu vou dizer agora, às vezes não podem ser observados num estudo desse tamanho, mas a gente está aqui para observar isso. No entroncamento da BR-060 com a 452, ficou parte da obra de acesso que tem ali, do contorno de acesso, ficou parte num contrato e parte no outro lote. É claro que a mesma empresa pode vir a ganhar os dois lotes, mas também pode acontecer de ficar com empresas diferentes. E nós temos um acesso, um entroncamento importante que está dividido, uma parte para um lote e uma parte para outro lote. A gente entende que seria mais adequado estender um trecho de um dos lotes e ficar num contrato só, ou ficar pelo menos num lote só, ao invés de ficar parte num e parte no outro, porque é uma futura intervenção, e a gente, é bem provável que tenha que ter intervenção no futuro, teria que trabalhar com dois lotes diferentes, né? Ou seja, com documentações de dois lotes diferentes, e eu acho que isso pode trazer algum complicador. Então, estender um pouco ali um dos lotes para que todo o entroncamento da 452 e da 060 esteja num único lote. A gente acredita que isso pode ser um pequeno detalhe, mas que contribua no futuro para intervenções. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom trabalho, senhores. Agradeço, Denimárcio Borges de Oliveira, pela contribuição. Gostaria de chamar agora o senhor Lisauer Vieira, deputado estadual. Não está presente. Gostaria de chamar o senhor Demilson Lima, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, assessor parlamentar. Ok. Gostaria de chamar o senhor Edival Portilho, também conhecido como Turquinho, da ADIAL. Ou Chequinho, perdão, Chequinho. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui podendo discutir esse importante movimento, a iniciativa do governo brasileiro, do Ministério da Infraestrutura, da NTT. Sou Edival Freitas Portilho, Chequinho, presidente executivo da ADIAL, Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, que tem um braço também chamado ADIAL Log, que trata das operações logísticas. São mais de 30 grandes operadoras logísticas, mais de 100 indústrias ligadas, muitas delas, ao agronegócio. Daí a nossa participação nesse momento, preocupado exatamente com o que o secretário
de Desenvolvimento de Rio Verde colocou, no trecho urbano de Rio Verde. Só para vocês registrarem, nós temos aí um crescimento em 15 anos, o município saiu a cidade saiu de 120 mil habitantes para mais de 250 mil habitantes hoje. E em 2005, tinha uma massa salarial de 370 milhões de reais e hoje já se encosta em 2 bilhões de reais de massa salarial. Realmente é uma região totalmente diferente, pujante. A implantação da plataforma multimodal também liderada pela NTT, muito bem feito o trabalho de concessão privada, e a Rumo ganhou esse certame e tem feito um trabalho espetacular na nossa região, tem trazido um desenvolvimento também acima dessa média que nós ainda não os conhecemos, porque ele é muito recente, e a ligação até o tramo norte da ferrovia Norte-Sul ainda está por vir brevemente. Então, nossa preocupação é exatamente em relação às nossas agroindústrias que ficam margeando aí a 060, 452, 364, um pouco mais à frente, lá perto de Jataí, Estrela d'Alva, né? Várias são as nossas indústrias que estão localizadas nesses pontos e a preocupação é exatamente com a segurança desses trechos. Então, o trecho urbano de Rio Verde nos preocupa muito. O fluxo é muito grande de carretas 9 eixos, né? E tem aumentado o investimento em armazenamento, em aumento de produção industrial, produção de biocombustíveis, farelos, de óleo, tem crescido muito, além dos frigoríficos de aves suínos, que tem também feito investimento ao longo desses trechos todos. Mas o que mais nos preocupa é realmente a ligação vamos dizer assim, da área norte de Rio Verde com a área sul, que tem crescido muito, e ela fica dividida pela BR-060. Então, isso nos traz muita preocupação, apesar de respeitar os critérios técnicos que vocês seguem para avaliar o fluxo, mas acho que são pegos de momentos passados, né? Não sei se é feita uma previsão de cenário de crescimento que está realmente vertiginoso. Essa é a nossa contribuição, e deixar a pergunta se a gente faz esses comentários por escritos, com algum fundamento um pouco mais técnico, de que forma vocês nos orientam para que a associação e outras entidades possam participar mais efetivamente dessas sugestões. Obrigado. Agradeço, Edivaldo Portilho, Tiaquinho, pela contribuição. Sobre as contribuições, pode ser feita aqui, né, via oral, vai ser feita a gravação dessa audiência pública e ela entra como uma contribuição no processo da audiência pública, ou também pode ser enviada com mais detalhes, né, pelo processo de participação social da NTT no participante no site da NTT. Tá? Fica a seu critério. Gostaria de chamar agora o senhor Paulo Vitor Vieira de Souza, da empresa Mundo Planalto. Uma ótima tarde a todos. O meu nome é Paulo Vitor Vieira de Souza, represento a empresa Mundo Planalto. A minha dúvida principalmente é o seguinte: se por acaso a gente tem acesso às obras de artes especiais que estão nos lotes 1 e 2, citando principalmente que no primeiro lote são 24 obras de arte e no segundo lote 23, e principalmente se essas obras de arte elas estão ligadas entre os lotes 1 e 2, se é essa conexão dentro dessa 060, se elas vão se comunicar de alguma forma, se foi pensado alguma obra de arte em especial nesse ponto, em especial na 060. Ok? Obrigado. Agradeço o senhor Paulo Vitor Vieira de Souza pela contribuição. Não temos mais nenhum inscrito, vou passar a palavra agora para os componentes da mesa que vão comentar as contribuições. Bom, eu vou só prestar alguns esclarecimentos. As contribuições que foram feitas, tiveram contribuições aqui principalmente associadas ao município de Rio Verde, em relação ao trecho da BR-060 e da 452 ali,
que acessam Rio Verde, tanto do entroncamento quanto da questão do contorno. São itens que a gente tem que avaliar, né? A gente não consegue dar uma resposta agora, são investimentos significativos que têm impacto elevado na tarifa e certamente serão objetos de reanálise pela NTT e pelos consultores do BNDES. A gente recebeu aqui também contribuições associadas a Rio Verde, que acho que também está relacionada à questão da separação, né, do impacto que a rodovia tem no município, separação entre as zonas norte e sul da cidade. Acho que trazidas essas preocupações aí dos representantes e da sociedade, faz sentido que o estudo tenha um olhar especial para esse trecho, até esclarecendo um pouco as contribuições da ADIAL. O estudo para definir o conjunto de investimentos que são feitos, ele pega toda a projeção de tráfego que vai ter na rodovia pelos próximos 30 anos. Então, se tiver alguma obra que seja necessária daqui a 30 anos, essa obra é executada, no caso do CN1 até o 8º ano, e ali no caso do CN2, se eu não me engano, até o 6º ano. Então, essas obras são concentradas nesse ciclo de investimentos e é feito para atender uma demanda de tráfego futuro. Obviamente que o estudo ele tem algumas premissas, e é por isso que a gente faz essa coleta de subsídios, porque ele tem algumas premissas médias que acabam não capturando as dinâmicas muito específicas de cada município e as particularidades, principalmente em trechos urbanos. E é importante a contribuição de vocês, certamente vai agregar quando a gente for detalhar o estudo para incorporar essas melhorias. Em relação à contribuição do Paulo, do Mundo Planalto, as obras de arte especiais, elas estão espalhadas ao longo de todo o sistema rodoviário. Acho que vale aqui, não tem nenhuma obra de arte especial que envolva, que seja um objeto das duas concessões, nesse entroncamento, né? E que ou ela está inserida em uma concessão ou na outra. Não sei se a dúvida era exatamente essa. Acho que é válido até esclarecer no processo de contribuição escrita esse pedido de esclarecimento. Sim, Paulo, você consegue acessar onde estão previstas essas obras de arte especiais nos estudos de viabilidade. Eles estão disponibilizados no site da NTT e você pode acessar lá tanto no próprio modelo, no próprio modelo financeiro, você consegue ver em qual seção, em quando que está sendo executado o investimento, em qual trecho da rodovia ele está, e aí você precisa acessar os estudos de engenharia também, para entender que tipo de obra de arte especial e solução que está sendo pensado para aquele item específico, mas as localizações, elas estão todas lá. Bom, boa tarde, senhores. Só para complementar um pouco a fala do Paulo, aqui a respeito da travessia urbana ali de Rio Verde, a gente tem hoje uma configuração, assim, do que a gente mapeou aqui de alguns trechos, tem 3 faixas por sentido, né? A gente tem vias marginais em bastante trechos e alguns pontos de passagem já em desnível. Isso já foi executado assim, né, essa travessia urbana. Então, assim, comparando com a realidade de outros trechos que a gente vem concedendo, até uma situação bastante favorável, vamos dizer assim, ao tráfego de longa distância e à segregação do tráfego local. É claro que o estudo ele é feito com base numa contagem, né, de tráfego que foi feita e com base em projeções de crescimento do tráfego, conforme ditam as boas práticas de engenharia,
mas a gente sabe também que a rodovia é dinâmica, as necessidades surgem, novos terminais, na situação ali do desenvolvimento do modo ferroviário, isso tende a induzir o desenvolvimento da região, e para isso o próprio contrato tem alguns mecanismos que buscam alinhar novamente os estudos àquilo que vai ser a realidade da rodovia no momento futuro. E aí eu destacaria aqui dois instrumentos, né? Temos o instrumento da própria criação de uma conta vinculada ao projeto, em que os recursos de desempate do leilão, uma parcela vai para essa conta vinculada, e também tem uma parcela das receitas da concessão que compõem esses recursos que podem ser utilizados depois para discutir a inclusão de eventuais investimentos que não tenham sido incluídos num primeiro momento, pelo estudo não ter dado a necessidade, né? E isso é feito por meio de um instrumento também que já existe nos contratos vigentes e que está sendo aperfeiçoado, que são as revisões quinquenais, que é aquele momento a cada 5 anos que a agência faz audiência pública, recebe a sociedade, vê como é que está o desempenho da concessionária, o que pode melhorar em torno dos investimentos. E aí, lembrando que a gente, com a presença da conta vinculada, a gente tem uma vantagem que é ter recurso disponível e não precisar necessariamente fazer isso por meio de um aumento tarifário. Então, na verdade, se a gente incluísse agora no início do estudo, eventualmente um investimento a mais, é lógico que o nosso estudo não deu a necessidade do contorno, a gente teria de imediato um impacto na tarifa, porque teria que ser precificado, né? Então, talvez, eventualmente, no futuro, por meio de revisões quinquenais e havendo uma conta vinculada ao projeto com recursos advindos do próprio projeto e da licitação, a gente terá recurso para fazer isso de uma forma muito menos traumática do ponto de vista tarifário, né? A gente teria recurso para fazer, às vezes, sem aumento tarifário ou então com aumento muito menor, né? Então, acaba que eu poderia pontuar isso como alguma vantagem em relação ao modelo regulatório que vinha sendo praticado nas concessões anteriores, né? Então, seria apenas esse esclarecimento adicional. Componentes da mesa fizeram esclarecimentos às contribuições. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar. Então, senhoras e senhores, em nome da NTT, agradeço a participação de todos. Declaro encerrada essa audiência pública, realizada hoje aqui na cidade de Goiânia, dia 24 de janeiro de 2022. Desejo a todos uma ótima tarde. Boa tarde a todos.